Olá, bom dia, estudantes, professores, PCNPs que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe de Geografia da Coped e estou aqui hoje para a aula do sexto ano, juntamente com a professora Milene. Bom dia, professora. Bom dia a todos, alunos, professores PCNP, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia do sexto ano. Então vamos lá, a nossa aula de hoje, né, uma continuidade das aulas do segundo bimestre. O tema da aula de hoje, anote por favor, é representando o planeta Terra. Então, nós temos hoje mais uma habilidade que foi preparada, um material preparado pela equipe curricular de Geografia, está na tela para vocês. Então, só relembrando quem são os componentes da equipe, eu, professora Andréa, a professora Milene, que está aqui hoje para fazer a regência da aula, a professora Mariana, que daqui a pouquinho vocês vão revê-la por meio do vídeo, e o professor Sérgio. Essa aula é do dia 10 de julho de 2020. E o que nós vamos trabalhar hoje? Então, anotem também, é importante, principalmente para os professores, depois continuarem o diálogo com vocês. Está na tela para anotação. Então, a nossa aula é do ensino fundamental, do sexto ano, segundo bimestre. A habilidade ela é do currículo paulista, a habilidade 26. Identificar diferentes representações do planeta Terra e da superfície terrestre. Também, nessa aula, a habilidade 09, elaborar modelos tridimensionais, blocos de diagrama e perfis topográficos e de vegetação para representar elementos e estruturas da superfície terrestre. Está associada à unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial e o objeto de conhecimento é a identidade sociocultural. Então, ao longo desse segundo bimestre, as aulas elas são ligadas a essa unidade temática e agora a professora Milene vai começar a aula junto com vocês. Então, lembre-se que nós teremos momentos importantes de interação, de participação. Vocês têm o chat como nosso espaço principal de diálogo e de aprendizagem e lembre-se de usar com responsabilidade. Então, vamos lá, professora Milene? Vamos lá. Então, só lembrando, que na aula de ontem, porque essa semana vocês tiveram aí 2 aulas de geografia aqui pelo Centro de Mídias. Então, na aula de ontem nós falamos sobre cartografia temática. Então, o que é importante a gente relembrar? A gente relembrar o que já foi falado sobre cartografia. Sobre a cartografia temática, sobre a importância da cartografia de base. Ontem nós falamos várias vezes sobre isso, o que é a cartografia de base. Lembrando também que vocês tiveram aulas que falaram sobre a história da cartografia, o desenvolvimento da cartografia, a cartografia moderna. Inclusive, ontem nós citamos um pouquinho, mas nós temos uma aula, inclusive ministrada pela professora André, que fala sobre o sensoriamento remoto. Então, a gente precisa retomar um pouquinho, relembrar tudo isso que já foi trabalhado, que também já foi trabalhado pelo seu professor aí junto com você, junto com seus colegas. As questões ligadas aos elementos do mapa, isso é muito importante para que você consiga identificar o mapa. A diferença entre mapa e croquis, também já foi estudado aí. Então, vale a pena, se você ainda tem alguma dúvida, vale a pena conversar com o seu professor, pesquisar um pouquinho mais, retomar as aulas, Isso é importante, professora? As aulas, elas estão aí disponíveis para vocês, então fica essa dica. E para que a gente consiga dar início a essa aula que tem a temática aí representando o planeta Terra, nós vamos iniciar com uma sondagem, professora? Isso mesmo. Então, esse é o nosso primeiro momento de interação, é um momento que vocês podem, por favor, utilizar o nosso chat, colocar lá suas contribuições, as suas dúvidas, trocar conhecimento com seus colegas. Então, vamos para a questão. Acompanhem conosco a leitura na tela. Então, vocês vão. Explique com suas palavras o que é superfície terrestre. Então, esse é um tema, professora Milene, que já acompanha os estudantes de geografia, lá nos anos iniciais, agora no sexto ano. Então, chegou o momento de você nos dizer exatamente com as suas palavras, o que é superfície terrestre. Então, daqui a pouquinho a gente volta e registre a sua resposta. Até já!
Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco aqui na aula de Geografia do 6º ano. O tema da aula de hoje é representando o planeta Terra. Então, nós colocamos para vocês uma primeira questão de sondagem, né? Nós gostamos muito do que já identificamos aqui no nosso chat. Vocês estão cada vez mais participativos, engajados nessa manhã de sexta-feira. Isso é muito bom. Nós temos também outras perguntas, né, professora? Outras reflexões para fazer. E é importante que você participe sempre com responsabilidade. Então, professora, eu selecionei aqui 4 respostas que eu acho que vai ajudar bastante, tá? Então, vamos lá. Primeiro, Jonas disse que é o espaço onde vivemos. O Lucas disse onde pisamos, é o chão onde pisamos. A Ana, ela disse, são as camadas da terra. E a Fernanda disse onde moramos, onde cultivamos o nosso alimento. E aí, o que a gente pode falar para os nossos estudantes? Fernanda, a última, né? Onde Isso. cultivamos e... Legal, gostei da resposta. Então, vai aparecer aí para vocês na tela, né? Uma rápida definição de superfície terrestre, até para que a gente consiga discutir. Então, vamos lá. Superfície terrestre é a denominação, né? Para a parte mais externa da crosta terrestre, é a porção onde o ser humano habita. Por isso, até que eu reforcei aqui o nome da aluna, né? Mas lembrando que nós temos 2 situações aí. Nós temos as terras imersas e emersas, né? Lembrando que as terras imersas estão cobertas por água, aí, né? Como o fundo do oceano, lagos e outros. E as terras emersas, né? Elas não estão cobertas por água, ou seja, aqui onde nós estamos, né? Nós não estamos cobertos por água. Então, tem essa diferença de terras imersas e terras emersas. Lembrando que o tema da nossa aula é representando o planeta Terra. Então, quando eu falo em representar o planeta Terra, existem inúmeros estudos dentro da cartografia. Acompanhe aí que vai aparecer para vocês na tela o globo terrestre. Se eu falasse para vocês, eu vou representar o planeta e eu vou usar um globo terrestre, super bacana. Porém, o globo terrestre ele tem algumas coisas que nós precisamos pensar. Ele representa em uma escala reduzida, então eu tenho a porção toda do planeta, porém eu não consigo um detalhamento, né? Porque justamente por representar algo muito grande em uma forma muito reduzida, né? Representa a superfície terrestre de maneira mais fiel que o planisfério. Lembrando que essa questão ligada ao planisfério nós já trabalhamos, né? As projeções cartográficas, né? Até já falamos de distorção cartográfica. Então, é importante a gente lembrar que ela representa de forma mais fiel. Porém, ela não dá o detalhamento, né, que um mapa ele traz. Por exemplo, se eu pegar um mapa de uma cidade ou um mapa de um bairro, provavelmente eu vou conseguir ver se passa um córrego, se tem uma área vegetal, eu vou conseguir, né, delimitar, ter uma ideia do local. Se eu pego um globo, eu já tenho uma certa dificuldade para fazer essa análise, né? E o último item aí de análise do globo terrestre, que não nos permite estudar todos os fenômenos da Terra, justamente porque ele representa todo o planeta, então fica difícil se esse fenômeno é um fenômeno pontual, né? Porém, lembrando que eu consigo ter uma totalidade do planeta. E aí vem uma atividade bem bacana, que é uma atividade reflexiva aí, para vocês pensarem, né, professora? Isso, mais um momento de interação. Então, acompanhe conosco a leitura dessa atividade. Vamos lá. Na tela, por favor. Obrigada. Vamos lá. Durante a aula de geografia, surge uma dúvida. Quais são os bairros de sua escola? Para responder essa questão, você deverá consultar o globo terrestre. Primeiro, é possível visualizar os bairros vizinhos de sua escola por meio de um globo terrestre? Comente a sua resposta. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura mais de uma vez dessa atividade. Durante a aula de geografia, surge uma dúvida. Quais são os bairros de sua escola? Para responder essa questão, você deverá consultar o globo terrestre. É possível visualizar os bairros vizinhos de sua escola por meio de um globo terrestre? Comente a sua resposta. Então, já temos aqui algumas contribuições, vamos deixar alguns minutos para vocês responderem e a gente volta daqui a pouco.
Voltamos para o Centro de Mídias, você está conosco aqui na aula de Geografia do 6º ano. Nós deixamos para vocês uma reflexão, né? Então, vamos lá. A questão era, resumidamente, é possível visualizar os bairros vizinhos de sua escola por meio de um globo terrestre? A maioria aqui, professora Milene, indicou que não é possível. E eu trouxe aqui 2 contribuições, a da Suzana e a do Ezequiel. A Suzana disse, o globo indica somente cidades e países. E o Ezequiel disse, o globo mostra os continentes. Como fica essa devolutiva? Muito bem, eu gostei do que a Suzana colocou aí, né? Mostram os países e as cidades. Lembrando que o globo representa as maiores cidades, né? Ou geralmente somente a capital do país, né? Então, realmente, fica difícil não, né? Você não consegue visualizar os bairros, né, do entorno, vizinhos aí da sua escola, analisando um globo terrestre. Porém, você consegue se você pegar uma carta, né, um mapa da sua cidade, aí é possível. Então, existe essa diferença quando a gente pensa em escala, né? Quando se aproxima e quando se afasta. Então, é importante a gente sempre pensar nessa questão da representação. E o Ezequiel, né, que colocou a questão dos continentes, exatamente, né? No globo terrestre, é muito claro a gente conseguir ver os continentes, até mesmo como eles estão delimitados e como eles estão aí na nossa divisão do globo, né? Nós sabemos que os continentes eles não estão aí todos unidos, né? Nós temos oceanos, então assim, o globo terrestre ele dá esse panorama para nós, mas não dá o panorama de olhar o bairro, de olhar a rua onde vocês moram, onde nós moramos, né? Ele não dá essa visualização, justamente porque ele faz uma representação do todo, né? Então, a gente precisa entender e analisar essa questão que está associada à escala, que também é um elemento que já foi estudado aqui, vale a pena estudar, pesquisar, né? E repensar. E a gente estava até conversando aqui que eu acho muito bacana essa questão do globo, né? Eu sempre fui apaixonada por globo. Eu tinha um globo, inclusive, que ele era inflável, sabe? A gente enchia e ele era bem bacana. Mas, enfim, então, todos os alunos aí que pensaram que não tem como representar, estão de parabéns. E agora nós temos um vídeo, né, professora? Isso mesmo. Professora Mariana está aqui conosco nessa manhã. Ela preparou um vídeo muito especial, né, que para trabalhar esse tema, que fascina, é tão interessante. Então, nós gostaríamos muito de agradecer a participação da professora Mariana nessa aula, né? Ela, além dos vídeos, ela trabalha conosco na elaboração dos planos de aula, então ela está sempre junto conosco. Então vamos lá. O vídeo ele tem aproximadamente 6 minutos, não é isso, professora? Então anote as ideias principais, as suas dúvidas, que depois a gente tem um outro momento de diálogo aqui e vocês também podem conversar um pouco melhor com seus colegas e professores a partir do vídeo da professora Mariana. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Acompanhe. Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as diferentes maneiras que temos de representar a forma do planeta Terra. Vamos lá? Olá de novo! Como você já sabe, nós estamos aqui, no planeta Terra. Mas você sabia que há diversas maneiras de representar o formato desse planeta? Pois é, aqui nós vamos ver 3 tipos diferentes: a esfera, o elipsoide e o geoide.
Você já deve ter visto na escola que a forma do nosso planeta é basicamente redonda. Essa não deve ser uma novidade para você. Na verdade, esse é um conhecimento que a humanidade tem há séculos. Muito antes de existirem astronautas, foguetes ou satélites, sabe-se que o planeta Terra é um globo, graças à cuidadosa observação de constelações, eclipses, embarcações se distanciando e se aproximando, entre outras coisas. Hoje, que temos a oportunidade de ver imagens de satélite do nosso planeta, como essa daqui, percebemos que esse conhecimento, produzido há tanto tempo, está correto. A Terra é redonda. Por isso, uma das maneiras mais utilizadas de representar o formato do planeta Terra é uma esfera, como essa daqui. Talvez você já tenha visto essa representação esférica na escola, com um globo terrestre. Mas será que a esfera é a única maneira que temos de representar o formato desse planeta? Bom, quando observamos uma imagem de satélite, percebemos que o planeta Terra é mesmo, basicamente, uma esfera. Mas, se estudamos o seu formato com mais cuidado, vamos perceber que essa é uma esfera irregular, por diversos motivos. Um deles é o fato de que os polos do planeta são um pouco achatados. Aqui eu estou exagerando para você conseguir perceber a diferença, tá bom? Essa daqui, então, é uma outra maneira de representarmos o nosso planeta. E ela recebe o nome de elipsoide. Legal, né? Mas, na verdade, o planeta Terra é mais irregular. Além de ter os polos achatados, possui altas montanhas e lugares com fossas submarinas profundas. Por causa dessa diferença de distribuição de massa pelo planeta, a força da gravidade também sofre variações. Para poder representar essas irregularidades, nós podemos usar o que chamamos de geoide. Como vimos, o planeta Terra é um esferoide, ou seja, o seu formato se aproxima muito ao de uma esfera, mas possui algumas irregularidades. Vimos também que é possível representar o formato desse planeta de diferentes maneiras. Tudo bem até aqui? Então agora eu vou dar um tempo para vocês relacionarem as diferentes formas de representação do planeta com o nome de cada uma delas. Preparados? É isso. Espero que você tenha gostado. Para aprofundar os seus estudos, vale a pena pesquisar em casa outras imagens dessas representações do formato do planeta Terra, como o globo terrestre, o elipsoide ou o geoide. Eu fico por aqui. Bons estudos, boa aula e até uma próxima vez. Tchau. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco aqui na aula de Geografia do 6º ano. O tema da aula de hoje é Representando o Planeta Terra. Vocês acabaram de assistir um vídeo da professora Mariana, né? Trouxe excelentes contribuições para esse tema, para esses estudos. É importante você sempre aprofundar, conversar com seus professores e colegas para descobrir, né, outros estudos científicos que tratam do tema. Então, nós temos uma questão aqui agora, né, que é para você também participar aqui conosco por meio do chat. Então, vamos lá. Atividade 2. Acompanhe a leitura. A forma do planeta Terra parece, mas não é, uma esfera perfeita. Por quê? Então, nós vamos deixar essa questão para vocês por alguns instantes e daqui a pouquinho a gente volta.
Olá, voltamos. O nosso chat aqui está bem movimentado. Vocês acordaram cedinho para acompanhar a aula de geografia, isso é muito legal, né? Ontem nós estivemos aqui já tratando da cartografia temática e deixamos para vocês uma questão, né? Então vamos voltar qual era a questão da nossa interação. A forma do planeta aparece, mas não é uma esfera perfeita. Por quê? Muitos estudantes, né, colocaram aqui, a maioria assistiu, né, prestou atenção no vídeo da professora Mariana, né, contribuiu com respostas bem interessantes, mas eu vou destacar a da Mônica e Nicolas, viu, professora Milene? Eles responderam que é por causa dos polos achatados. Muito bem. O interessante é que esse questionamento ele fique aí para vocês discutir com seus professores, né? Então, é muito importante que vocês levem também as suas dúvidas. Então, fica aí essa dica para vocês. E agora, como nós estamos falando em representar o planeta Terra, nós vamos falar especificamente de uma forma de representar, que é o perfil topográfico. Então, acompanhem aí na leitura com a gente, tá ok? Então, o que é o perfil topográfico, né? Uma carta ou um mapa, né? E é a representação convencional ou digital da configuração da superfície topográfica. Essa representação consiste em projetarmos, né? Então, é uma projeção, você projeta essa superfície com os detalhes nela existentes, sobre um plano horizontal ou em arquivos digitais. Olhando assim, vocês devem estar falando, meu Deus, o que será que é isso? Mas nós vamos fazer uma atividade prática. Então, já deixem separados aí que vocês vão precisar apenas de uma caneta, tá? Então já deixem separadinhos aí que daqui a pouco nós vamos fazer uma atividade prática. E continuando aí nessa ideia de perfil topográfico, né, para que a gente consiga contextualizar, então, lembrando que é uma carta, né, uma carta topográfica, é de grande necessidade a representação das divisas aí, né, entre os municípios e os estados, lembrando só que a carta topográfica ela é uma descrição e ela dá detalhamento do terreno, principalmente referentes aos acidentes do terreno, né? Mas lembrando que essa carta, ela tem grande utilidade, né? E quando nós trabalhamos com carta topográfica, nós temos uma escala que deve ser respeitada. Eu não posso trabalhar com uma carta topográfica utilizando aí a escala que é usada para representar o planeta, né, como nós vimos no globo, senão não vou ter detalhamento nenhum. Então, geralmente é utilizado, vocês vão acompanhar aí, na carta é utilizado uma escala de 1 para 25 mil, né, e é possível aí representar esses detalhamentos com uma escala de 1 para 25 mil. Só para que a gente tenha uma ideia, se eu fosse utilizar um mapa do Brasil, ou seja, o Brasil completo ali, fazer um mapeamento todo o território brasileiro, eu poderia trabalhar com uma escala, por exemplo, de 1 para 5 milhões. Então, olha a diferença da escala, né, geralmente utilizada por uma carta topográfica. Eu não estou dizendo que todas as cartas têm essa escala. Estou falando que geralmente é utilizada 1 para 25 mil. Mas imagina a diferença, né, de uma carta do detalhamento, de uma carta trabalhada em 1 para 25 mil, em uma carta trabalhada 1 para 5 milhões. Né? Então, a gente tem um detalhamento muito próximo do terreno. E aí, continuando, né, aí nessa questão da análise topográfica, a natureza da topografia, né, de terrenos determina as formas das curvas de nível. Assim, estas devem expressar com toda a fidelidade o tipo de terreno. Então, o que é interessante a gente entender da carta topográfica? O que é uma carta topográfica? É uma carta que vai representar o meu terreno, seja ele plano, ondulado, montanhoso, ou se é liso, íngreme, ou declive suave, ou seja, ele vai representar qual é o movimento do meu terreno. Né? Se eu tenho uma colina, se eu tenho um morrote, ele vai representar. Então, ele é diferente daqueles mapas que nós estamos acostumados a ver, geralmente em livro didático, o mapa do Brasil, o mapa do Estado, o mapa mundi, ele é bem diferente. Então, vai aparecer para vocês 3 modelos de visões topográficas. Então, a gente tem primeiro a visão oblíqua, tá? Que imagina que eu estou olhando, olha, esse morrote na lateral. Tá vendo que tem esses risquinhos? Cada risquinho desse é uma curva de nível. Tá, ok? Então, eu estou olhando, né, lateralmente aqui, estou vendo por uma visão oblíqua, né? E eu tenho detalhamento. Embaixo, eu tenho a visão da carta, ou seja, uma carta topográfica dessa visão oblíqua, ou seja, desse morrote,
tem essa vista. Então, essa é a vista da carta. E lá embaixo eu tenho a vista do perfil, certo? O perfil, bem, se eu fosse falar para vocês o que é um perfil, a gente pode dar um exemplo físico, né? Se eu virar aqui, né, vocês vão ver o meu perfil, né? Então, essa é a ideia. Vocês estão vendo aí esse morrote, vamos chamar assim, através do perfil dele. E aí nós vamos ter mais um exemplo que vai aparecer aí para vocês. Observem que eu tenho o perfil, tá ok? O perfil está lá embaixo, ó. Eu tenho todo o perfil aí, né? Ele é até meio no sentido de um vale. Eu tenho um perfil e, na verdade, é o quê? É o Morro da Urca. Então, olha esse Morro da Urca, como que ele é no perfil e olha como ele fica na carta topográfica. Porque ele representa, cada curva de nível representa aí uma elevação do terreno. Tenho certeza que vocês devem estar falando, meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa difícil. Mas calma, que vai esclarecendo aí para vocês. Então, se a gente observar o próximo slide, nós vamos conseguir ver também uma ideia, né, de curvas de nível, de topografia, só que com uma análise diferente, tá ok? Então, reparem na segunda imagem. A segunda imagem, ela é uma imagem de satélite aí embaixo, né, uma projeção de satélite, e aí essas linhas vermelhas são as curvas de níveis, e essa linha vermelha que corta de um lado ao outro a figura, é justamente onde foi feito o perfil. E quando nós olhamos na lateral aí, na primeira imagem, eu consigo ter um detalhamento, né, de como seria o perfil desse morrote, certo? Eu vou pedir para retornar um slide, colocar no slide anterior, isso da Urca, retorna, vai aparecer para vocês. O que nós vamos fazer nessa ideia dessa atividade prática é bem parecido com o que está aí. Então, reparem que eu tenho o perfil da Urca e a partir desse perfil eu tenho a construção de uma carta topográfica. Então, cada círculo representa um valor ligado aí à altitude dessa colina, desse morrote, desse morro, certo? E aí, conforme eu vou tendo o detalhamento, ou seja, quanto mais próximo do pico vai ficando, menor vai ficando os círculos. Quanto mais próximo da base, maior vai ficando. Eu estou usando o termo círculo, mas na verdade essas linhas, né, maior vai ficando o espaçamento entre as curvas de níveis, tá ok? Então nós vamos fazer uma atividade prática aqui. E antes da gente fazer essa atividade prática, é importante a gente entender quais são as aplicações dessa cartografia, né, desse tipo de trabalho de cartas topográficas. Então, vai aparecer aí para vocês. Geralmente, a topografia é utilizada para a representação de morros, montanhas e vales. É muito utilizado na construção civil. Se você vai construir um prédio, uma casa, numa região que é acidentada, você precisa ter uma carta topográfica para documentação ambiental, entre outras finalidades. E para que a gente consiga contextualizar, nós temos aí 2 produtos, né, que são utilizados quando nós falamos em topografia, que é o teodolito e a estação total. Então, a gente tem 2 produtos aí, né, 2 instrumentos que trabalham com a topografia. Observem aí a diferença, né, da estação total para o teodolito, né, que vai aparecer aí para vocês. Lembrando que eles são usados, né, para trabalhos geodésicos, com topografia. São instrumentos eletrônicos usando como um ponto de referência, né? Então, ele sempre vai ter um ponto de referência para poder fazer esse cálculo, né? Então, a gente tem o teodolito e a estação total. Então, nós vamos agora para uma ideia prática. Como eu disse para vocês, vocês vão precisar de uma caneta. E eu vou pedir aqui para se aproximar da minha mão, porque vocês vão fazer utilizando a mão de vocês e apenas uma caneta, tá ok? Então, vamos imaginar aqui que a minha mão, vou pegar esse ossinho aqui que nós temos, e vamos imaginar que ele é uma colina, tá? Um morrote, vamos imaginar aqui. Então, cada aluno aí pegando a sua mãozinha e imaginando. Eu acho que
Deixa eu colocar assim, que eu acho que eu tenho fundo preto, acho que fica até um pouco mais claro, né? Então, vamos imaginar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o mapeamento, né, a carta topográfica a partir desse morrote. Eu estou imaginando, tá, gente? Eu sei que minha mão não é um morrote. Então, eu vou pegar a caneta e vou marcar a base desse morrote, fazendo uma curva de nível. Então, vamos lá. Deu para ver que eu marquei somente a basezinha aqui, ó. Então, se eu abrir minha mão, eu marquei a base aí do meu morrotezinho. Aí, como eu tenho as curvas de níveis, né? Cada curva ela tem um valor. Eu vou imaginar que a minha curva ela tem aí, seja equidistante de 20 metros, tá ok? Então, eu estou aqui andando no morrote, eu estou com o teodolito, tá ok? Então, eu andei 20 metros e vou fazendo círculos de 20 em 20 metros, tá? A ideia é justamente essa. Então, fui andando com o meu teodolito, fui fazendo as marcações. Então, eu tenho o perfil. E quando eu abro a minha mão, eu tenho o quê? A carta. Então, a ideia é bem próxima disso. Então, aqui seria a carta. E aqui eu tenho a ideia do perfil topográfico. Até vou dar uma viradinha aqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Tá vendo como que ele fica? Então, aqui seria a carta, né? Porque ele está no plano. Então, seria a carta. E quando eu tenho a representação do perfil topográfico, eu tenho ele aqui na lateralzinha, que eu consigo ver o perfil. Dá até para ver, eu vou virar aqui que fica com o fundo preto, dá até para eu ver que tem a primeira, que é a base, aí eu tenho a segunda linha e tenho a linha lá do topo, tá vendo? Eu tenho 3 linhas, cada uma, né, eu falei que eu ia usar aí uma equidistância de 20 metros, né? Eu consigo até saber qual é a altura desse morrotezinho, né? Começando lá da base e indo até o topo. Isso aqui é uma atividade prática, né, para que vocês tenham aí um entendimento, uma dimensão da ideia de como seria a construção de uma carta topográfica. Lógico que hoje, né, as cartas elas são feitas de forma digital, mas imagina no passado, quando nós não tínhamos, né, teodolito como era, né? Até na faculdade, né, professora, a gente tinha alguns exercícios. A gente estava lembrando, né, da época que a gente estudava isso. Exatamente. Então, é uma atividade prática para que a gente consiga imaginar, né, como seria a construção dessa carta topográfica. E agora nós temos uma atividade super bacana que tem tudo a ver com essa experiência que nós fizemos, né, professora? Isso, então vamos lá. Estamos quase no final da nossa aula, então anote, né, faça o print da atividade e depois você vai poder conversar um pouco mais com seus professores, esclarecer as dúvidas, né, e pensar aí possibilidades para essa resposta. Então, acompanhe conosco a leitura. A questão é identificar qual dos 3 desenhos correspondem ao perfil em destaque. Professor, alguma recomendação nessa atividade? O importante é que o aluno ele observe aí, da letra A até a letra B, que é o corte feito na carta, né, topográfica. Então, eu imagino, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, né? Então, eu tenho que olhar ali e ver, né, quais são os números de linhas, qual será que é esse desenho. Eu consigo observar que tem um lado que é mais alto que o outro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente olha essa imagem, né? Mas essa atividade vai ficar aí para vocês discutir com os professores de vocês. E para que a gente possa finalizar a aula, nós temos um mapa interativo, né? Uma dica para vocês. Aí está o link de acesso. Acessem lá, é um mapa super bacana, né, onde tem várias informações sobre cartas topográficas, que é um assunto super bacana. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, professora, muito obrigada. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau, alunos, professores. Até a próxima.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.